Existe um livro, um manual sobre a natureza humana, que é tão brutalmente honesto, tão cirúrgico na sua análise das dinâmicas de poder, que a sua simples leitura é proibida em várias penitenciárias de segurança máxima pelo mundo. E, ao mesmo tempo, essa mesma obra é tratada quase como um texto sagrado por CEOs, por estrategistas políticos, por pessoas que chegaram ao topo da cadeia alimentar. Hoje, nós vamos dissecar este manual proibido. Essa é a grande verdade que Robert Greene joga na nossa cara logo de cara. Ele argumenta que por baixo daquela camada fina e polida da civilização, sabe, das aparências, da justiça, da meritocracia, o que ferve mesmo é um caldeirão de emoções primitivas: inveja, ganância, desejo, raiva. O jogo do poder não é uma opção. Não dá para simplesmente não jogar. Negar isso, segundo ele, é só garantir que você vai jogar mal e vai acabar virando um peão no tabuleiro de outra pessoa. Mas por que essa dualidade toda? Por que um livro é tão temido por uns e tão cobiçado por outros? A resposta até é bem simples. O sistema carcerário teme que o livro transforme detentos em manipuladores ainda mais eficazes, mais perigosos. Já os líderes sabem que o poder não é uma questão de ter boas intenções, mas sim de ter uma boa estratégia. Eles não leem as 48 leis do poder para se tornarem pessoas más. Eles leem para se defenderem daqueles que já jogam esse jogo, e jogam sem escrúpulo nenhum. Greene nos obriga a encarar uma verdade bem desconfortável. O poder, em si, não tem moral. Pensa na gravidade ou na eletricidade. Elas não são boas nem más. Elas são forças da natureza. O poder, para ele, é a mesma coisa, uma força fundamental das relações humanas. Tentar ser o bonzinho o tempo todo, como já dizia Maquiavel, é a receita certa para a ruína no meio de tanta gente que não é boa. A questão, então, não é se o jogo é certo ou errado. A questão é que ele existe. E a única escolha de verdade que a gente tem é aprender as regras para não ser completamente esmagado por elas. Então, para a gente conseguir navegar por esse mundo de Greene, a gente vai usar este mapa. Primeiro, vamos entender o tabuleiro, a tal física social do poder. Depois, a gente vai mergulhar fundo em algumas das leis mais poderosas e até contraintuitivas. Vamos aprender a identificar os jogadores que a gente deve evitar a todo custo. E, por fim, vamos trazer essa teoria toda para a prática. Bem-vindo ao Biblioteca Destilada, o lugar onde a gente decodifica a realidade. Para entender as leis, a gente precisa primeiro entender o campo de batalha. E o Robert Greene nos faz um convite bem incômodo: olhar para o nosso escritório, para a nossa rede social, até para o nosso círculo de amigos, como se fosse uma versão moderna da corte de um rei. Pensa bem, na superfície está todo mundo sendo educado, colaborativo, politicamente correto, mas por baixo dessa fachada, o que pulsa é uma competição constante por status, por influência, por recursos. É uma guerra, sim, mas é uma guerra silenciosa. As armas não são espadas, são sorrisos, favores e informações trocadas em sussurros. É nessa física social que as leis do poder operam. E o modelo ideal para navegar nesse mundo, segundo Greene, é o cortesão perfeito. Nas cortes antigas, um movimento muito agressivo ou uma bajulação óbvia demais significava o exílio ou a morte. O cortesão de sucesso era um mestre da dissimulação. Ele te apunhalava com uma luva de pelica e o sorriso mais gentil do mundo. Ele dominava a arte de fazer os outros se sentirem mais inteligentes, mais importantes, enquanto por trás dos panos ele é que puxava todas as cordas. Hoje, o cortesão perfeito não usa mais peruca. Ele está naquela reunião, fazendo uma pergunta inocente que, na verdade, expõe a maior falha no projeto do colega. Ele é aquela pessoa que elogia publicamente o chefe por uma ideia que, na verdade, foi dele. Ele nunca parece agressivo, mas é a influência dele. Essa cresce a cada movimento sutil. E aqui está a grande diferença. De um lado, você tem o poder da força bruta, o grito, a ameaça, a imposição. É um poder que parece forte no começo, mas ele é como um fogo de palha, queima tudo rápido demais, inclusive a si mesmo. Ele cria ódio, ressentimento, resistência. Do outro lado, tem o poder sutil, indireto. Ele não força, ele seduz, ele não impõe, ele convence. Ele age nas sombras, fazendo as pessoas seguirem a sua vontade, achando que a ideia foi delas. É a diferença entre usar um martelo e usar um bisturi. É a famosa mão de ferro dentro de uma luva de veludo. Bom, das 48 leis, a gente selecionou 4 que são basicamente a espinha dorsal do pensamento de Greene. Elas não são só táticas, elas são chaves que abrem a nossa compreensão sobre 4 áreas essenciais da vida: como navegar na hierarquia sem ser esmagado, como usar a informação como uma arma, como lidar com inimigos de forma definitiva e como a sua atitude por si só pode moldar a realidade ao seu redor.
Vamos decodificar essas 4 chaves da maestria. A primeira lei, e talvez a mais importante de todas. Ela parte de uma verdade psicológica que é universal. Todo mundo tem inseguranças. E as pessoas em posições de poder, os mestres, muitas vezes são os mais inseguros de todos. Eles precisam se sentir confortavelmente superiores, porque aquela posição é, na maioria das vezes, a base da identidade deles. Quando alguém da equipe brilha demais, de forma muito independente, isso não é visto como uma vitória para o time, é percebido como uma ameaça direta ao brilho do mestre. Ele começa a se perguntar: peraí, se essa pessoa é tão boa, eu ainda sou necessário? Será que ela está de olho no meu lugar? Acreditar que o seu talento puro vai ser sempre recompensado é um erro fatal de percepção sobre a fragilidade do ego humano. A história de Nicolas Fouquet, o ministro das Finanças do rei Luís XIV da França, é o exemplo mais trágico dessa lei. Para inaugurar o seu castelo magnífico, Fouquet deu a festa mais espetacular que a Europa já tinha visto. O objetivo dele era claro: agradar ao rei, mostrar sua lealdade. Mas a festa foi boa demais. Os jardins eram mais bonitos, a comida era mais sofisticada, o espetáculo era mais grandioso do que qualquer coisa que o próprio rei poderia oferecer. E em cada detalhe, Luís XIV não viu uma homenagem, ele viu uma declaração de superioridade. Ele se sentiu pequeno, ofuscado, a inveja e a insegurança tomaram conta dele. E no dia seguinte, aquela celebração magnífica, o rei, num ato de fúria fria e silenciosa, mandou prender seu brilhante ministro. Fouquet, que achou que estava agradando o mestre, passou o resto da vida numa prisão escura. Hoje em dia, no mundo corporativo, o Fouquet é aquele funcionário talentoso que, querendo impressionar, apresenta um projeto genial de forma tão brilhante que o chefe se sente ameaçado. A aplicação correta da lei é um exercício de humildade estratégica. Faça suas melhores ideias parecerem só um desenvolvimento de uma sementinha que o mestre plantou. Diga em público: olha, baseado na sua sugestão da semana passada, eu explorei esse caminho. Deixe ele levar o crédito. Um mestre que se sente brilhante por sua causa vira seu maior aliado. Ele não te vê como uma ameaça, mas como a causa do sucesso dele. Mas, e tem um grande mais, a lei tem sua reversão. Se o seu superior é fraco, uma estrela cadente, e a posição dele está instável, ofuscá-lo pode ser a jogada certa. Mas isso tem que ser feito com cálculo, com discrição, para que a natureza siga seu curso. O poder dele se esvai e o caminho se abra para você. Vamos para a segunda chave, o controle da sua arma mais comum e também mais perigosa, a palavra. A gente vive num mundo que incentiva a gente a compartilhar, a ser autêntico, a falar o que pensa. Green vem e diz: cuidado. Cada palavra que você solta no mundo é uma peça de informação sobre você. Fala muito te torna previsível. Suas opiniões, seus planos, suas fraquezas, tudo vira um livro aberto para os seus adversários. Pessoas poderosas não sentem essa necessidade de preencher o silêncio. Elas se sentem confortáveis nele. E essa economia de palavras dá um peso, uma gravidade para elas. E as palavras delas, por serem raras, se tornam muito mais valiosas. A psicologia por trás disso é uma espécie de jiu-jitsu verbal. O ser humano odeia vácuo. Quando você fica em silêncio numa conversa tensa, você cria um vácuo. A outra pessoa, sentindo aquele desconforto, corre para preencher esse vazio. E é aí que ela comete erros. Ela fala demais, ela revela as verdadeiras intenções, ela mostra as cartas que tem na mão. Basicamente, você deixa ela se derrotar com as próprias palavras. E as suas respostas, curtas e vagas, viram um enigma. As pessoas passam horas tentando decifrar o que você realmente quis dizer, dando um poder para suas palavras que elas jamais teriam se você tivesse explicado tudo em detalhes. Luís XIV, o mesmo rei que prendeu Fouquet, era um mestre dessa lei. A resposta padrão dele para qualquer pedido era um simples e vago "eu verei". Isso mantinha os ministros dele num estado de ansiedade e especulação constante. Trazendo para hoje, imagina uma negociação de salário. A estratégia é declarar o valor que você quer com confiança e depois, silêncio. A pressão para preencher esse silêncio muitas vezes leva o outro lado a ceder. O perigo de falar demais fica claro na história trágica de Kondrat Ryleyev. A corda do enforcamento dele arrebentou, um evento que por tradição levaria ao perdão. Mas aí ele fez uma piada sobre a ineficiência do Estado. As palavras dele chegaram aos ouvidos do czar, que, irritado, cancelou o perdão e mandou executar de novo. Pensa nisso. O silêncio vago de um rei o manteve no poder por décadas. Uma única piada, uma frase desnecessária custou a vida de um homem. Palavras têm poder de vida e de morte. Bom, essa é uma das leis mais brutais e, segundo Green, uma das mais incompreendidas. Ela não prega a violência por violência, mas sim a lógica estratégica, fria.
Na busca pelo poder, é inevitável, você vai fazer inimigos. E um inimigo perigoso não pode ser deixado a meio caminho da derrota. A lógica aqui é implacável. Ter misericórdia ou esperar uma reconciliação com o inimigo que você feriu é perigoso. O inimigo que foi derrotado só pela metade vai fingir amizade, vai esperar, mas ele vai estar planejando a vingança. E essa vingança vai ser alimentada não só pelo dano que você causou, mas pela humilhação da sua misericórdia. A sua compaixão é vista como um insulto, uma prova de que você o considerou tão fraco que nem precisava ser destruído por completo. E essa humilhação cria um inimigo muito mais motivado do que o original. E a aniquilação aqui não significa necessariamente morte física, significa destruição total da capacidade dele de revidar, seja pelo exílio, pela ruína financeira ou pela destruição completa da base de poder e da reputação dele. A nossa quarta e última lei-chave lida com a energia que você projeta para o mundo. Pensa na hesitação como uma pequena rachadura na sua armadura. Seus oponentes veem essa rachadura na hora, e é ali que eles vão enfiar a lança. Hesitar sinaliza fraqueza, convida ao ataque. A audácia, por outro lado, mesmo que não seja totalmente justificada, age como uma armadura polida, impenetrável. Um movimento ousado faz os outros recuarem, pensarem duas vezes. Ele projeta uma confiança tão grande que as pessoas simplesmente assumem que deve haver uma força enorme por trás dela. A psicologia da ousadia é poderosa. A maioria das pessoas é tímida, é contida. Quando alguém age com audácia, essa pessoa atrai atenção e parece ser maior do que realmente é. É um paradoxo fascinante. Uma mentirinha, dita com hesitação, é facilmente descoberta. Mas uma mentira colossal, uma visão audaciosa, declarada com uma fé inabalável, muitas vezes é aceita. Por quê? Porque as pessoas querem acreditar em algo grande. A escala da sua ousadia intimida o ceticismo. No jogo do poder, a história raramente se lembra dos tímidos. A hesitação leva ao esquecimento. A ousadia, seja para o bem ou para o mal, leva à glória. Tão importante quanto saber como jogar o jogo do poder é saber com quem não jogar. O Greene nos alerta que nem todo mundo é um alvo viável. Existem certos arquétipos que são tão perigosos ou tão improdutivos que o jogador sábio aprende a identificá-los de longe e a evitá-los a qualquer custo. O primeiro tipo, o arrogante, tem uma vaidade tão frágil que a menor crítica pode ativar uma vingança mortal. O segundo, o inseguro, é pura perda de tempo. Derrotá-lo não traz honra nenhuma. Mas o mais perigoso de todos é a serpente de memória longa. No ambiente de trabalho, essa é aquela pessoa quieta que você humilhou numa reunião por um erro pequeno. Ela não vai discutir. Pode até sorrir e concordar com você, mas ela vai anotar. 6 meses depois, quando você estiver prestes a fechar o maior negócio da sua carreira, um e-mail anônimo vai chegar para o seu chefe com a prova de uma pequena regra que você quebrou há 1 ano. A vingança dela não é emocional, é uma obra de arte, fria e estratégica. Aprender a reconhecer esses olhos que não esquecem é uma habilidade de sobrevivência crucial. Olha, a teoria é inútil se não tiver prática. O verdadeiro aprendizado do poder acontece na arena da vida diária. E aqui no Biblioteca Destilada, a gente transforma teoria em prática. Por isso, eu te proponho um exercício simples, de 2 dias, para começar a observar essas dinâmicas em ação. No primeiro dia, aplique uma variação da Lei 1. Escolha uma conversa e finja ignorância. Faça perguntas simples. Deixe a outra pessoa explicar algo que você já sabe. Observe como a guarda dela baixa, como ela se sente superior e, nesse processo, revela muito mais sobre si mesma e suas intenções. No segundo dia, o foco é interno. Tente identificar o momento em que uma reação emocional, raiva, frustração, ditou suas ações. Depois, à noite, analise friamente. Qual teria sido a jogada de poder? Não a resposta certa ou boazinha, mas a ação que teria te colocado na posição mais forte para o próximo movimento. Que resultado diferente uma ação fria e calculada, em vez de uma reação quente e impulsiva, teria produzido? Esse é o primeiro passo para se tornar um estrategista, e não só uma pessoa que reage. E assim a gente chega ao fim da nossa análise. As 48 Leis do Poder não é um livro confortável de ler. Ele nos força a olhar para os aspectos mais sombrios da natureza humana e para a mecânica, muitas vezes implacável, das nossas interações sociais. A crítica mais comum que fazem a essa obra é que ela é um manual para sociopatas. Mas isso é uma leitura muito superficial. Greene não inventou essas leis. Ele as observou e as compilou ao longo de 3.000 anos de história humana. O livro não é sobre ser bom ou ser mau, é sobre ser eficaz. O poder é uma ferramenta, como um martelo.
Você pode usar para construir uma casa ou para esmagar um crânio. A moralidade não está na ferramenta, mas na mão que a usa. E ignorar a existência do martelo não te protege de quem sabe muito bem como usá-lo. No fim das contas, a escolha não é entre usar ou não usar o poder. O jogo está sendo jogado ao seu redor neste exato momento. A única escolha real é se você vai ser um jogador consciente ou só mais uma peça no tabuleiro de outra pessoa. Para aprender a se defender e a entender as regras, continue com a gente aqui no Biblioteca Destilada. Mas se o seu objetivo não é apenas sobreviver, mas sim comandar, você precisa beber direto da fonte. O link para a obra completa está na descrição.